O Internacional que acabou de vencer por 2-1 a equipe do Vasco da Gama e no pós-jogo, Eduardo Cudê, Magrão, René, Maurício foram alguns dos jogadores que pararam para falar na zona mista e trouxeram algumas informações importantes. Magrão trouxe um bastidor muito importante do vestiário do Internacional e também sobre esse trabalho do técnico Eduardo Cudê. O Cudê também, que na sua entrevista coletiva fez uma análise dessa vitória do Inter que foi muito importante, colocou o Inter na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, projetou novamente o Inter e a possibilidade de chegar numa Libertadores e novamente falou sobre uma possibilidade de renovação de contrato. E o mercado, principal informação da noite, né? Mercado que tem contrato terminando com o fim da temporada na zona mista do Estádio São Januário, falou sobre a sua permanência para a próxima temporada e trouxe uma notícia sobre como que está encaminhando essa renovação com o Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa noite, Colorado. Sejam muito bem-vindos aqui com mais informações sobre o Internacional após essa vitória por 2-1 contra o Vasco da Gama. O Inter que começou muito bem a partida, abriu 1-0, né, naquela bela jogada, né, que começou com o desarme do René, no passe de Wanderson, do Wanderson para Alan Patrick, que dá aquela bola magistral por cobertura no Maurício. O Inter que abre o placar naquele momento. Depois, no segundo tempo, o Inter começa ali a ter uma queda de produção, mas logo faz o 2-0 com o Ener Valencia. E após as saídas de Arangues, Alan Patrick e Valencia, aí sim o Inter fica mal, começa a tomar um sufoco, toma um 2-1 e depois com as duas expulsões que o Vasco teve, aí sim o Inter volta a retomar o controle da partida e vence essa partida que era muito importante para as pretensões do Inter, primeiro para sair do ficar mais longe do Z4, né, criar uma diferença e não fazer com que um time que esteja no Z4, que no caso é a equipe do Vasco, consiga chegar perto do Internacional. O Inter que abriu agora uma diferença, por exemplo, de 8 pontos para a equipe do Vasco, né? Hoje, teoricamente, segundo os matemáticos, para cair esse ano vai ficar entre 42 a 43 pontos. Então, teoricamente, o Inter quase já está chegando realmente nessa pontuação para não ser rebaixado nos próximos dois jogos contra Curitiba e América Mineiro dentro do estádio Beira-Rio. Se o Inter vencer os dois jogos, matematicamente o Inter já não terá mais chance, por exemplo, de ser rebaixado, tá bom? Mas o Inter que não terá dois jogadores para essa partida, o Wanderson, que tomou o terceiro cartão amarelo, e o Gabriel Mercado, que também tomou o terceiro cartão amarelo. Então a tendência é que Igor Gomes, e aí uma grande dúvida quem que vai jogar no lugar do Wanderson, e aí tem diversas possibilidades, Depena, Pedro Henrique, Gabriel Barros, né? Uma outra posição, daqui a pouco ele pode colocar um Bruno Henrique para jogar juntamente com o Arangues, daqui a pouco ele pode colocar dois centroavantes, o Luiz Adriano ao lado do Ener Valencia. Tem que ver exatamente o que o Cudê vai fazer durante a semana, mas a dúvida grande que a gente vai ter é quem que será o cara pela meia esquerda. Mas eu quero te trazer exatamente as entrevistas pós-jogo, tá? Começando com o Eduardo Cudê, né, que fez uma análise da partida, disse que o Inter dominou quase todo o jogo, disse que foi um jogo muito propositivo por parte do Inter. No final do jogo, acabou perdendo ali um certo controle do jogo, mas como ele disse, olha, eu gosto de ganhar, né? E o Inter tá indo com uma mentalidade muito importante, que é a mentalidade que o Cudê tá externando, tá tendo o aval do Magrão e os jogadores estão externando graças ao Cudê, que é a mentalidade do jogo a jogo. Ele disse: olha, não vamos pensar em Libertadores agora, não vamos pensar em Sul-Americana agora, não vamos pensar em possibilidade de rebaixamento. O jogo a jogo, ganhar 3 pontos contra o Curitiba, depois ganhar 3 pontos contra o América Mineiro e assim por diante. Não vamos projetar, não vamos calcular nada. Só vamos jogando os jogos que a gente tem para jogar, jogo a jogo, que foi exatamente o que disse o técnico Eduardo Cudê. Obviamente, ele foi novamente perguntado sobre a possibilidade de uma renovação de contrato. Ele disse: olha, eu estou muito feliz aqui no Internacional, mas logo ele já saiu desse assunto, comentar sobre. Só disse: olha, estou muito feliz aqui no Inter, a gente está conseguindo aqui novamente construir bons resultados e realmente está com essa mentalidade de jogo a jogo. Não quis falar mais nada além dessa situação, tá bom? Depois do Cudê, quem falou foi o Magrão. Magrão que falou nos microfones depois de um bom tempo, fazia um certo tempo já que ele não falava. E o Magrão, primeiramente, ele falou, né, que é muito importante essa vitória do Inter contra o Vasco, já tinha conseguido uma goleada contra o Santos, né, ele voltou até no Clássico Grenal após uma eliminação contra o Fluminense, né, que o Inter já mudou a chave ali no Clássico Grenal.
Disse que é um time que ele vê que tem um vestiário muito tranquilo, e ele citou exemplos, olha, do Ener Valencia é capitão da seleção equatoriana, o Arangues era capitão do Bayer Leverkusen, o Mercado foi um capitão ao longo da carreira, o Alan Patrick é o nosso capitão por ser a nossa referência técnica, o Rocher é um cara que é um capitão, por exemplo, na seleção do Uruguai. Então o nosso vestiário é um vestiário super tranquilo, é um vestiário que realmente tem jogadores que a gente consegue mesclar a juventude também, aí ele citou o caso do Maurício, citou o caso do Johnny, mas também tem jogadores que têm esse ar de tranquilidade por serem jogadores um pouco mais rodados, e aí ele citou esses exemplos. Diz também que, e aí ele fez um grande elogio e trouxe esse bastidor, né, e ele fez um elogio ao Eduardo Cudê, porque ele disse assim, ó, olha, o Cudê, e aí essa pergunta saiu até porque, olha, a gente não vai ter o Wanderson, não vai ter, por exemplo, o mercado para o próximo jogo, o Alan Patrick é um jogador que não consegue aguentar todos os minutos, né, e ele disse, olha, para substituir Alan Patrick hoje é muito difícil, é o melhor camisa 10 do Brasil, ninguém vai conseguir substituir Alan Patrick. Mas aí ele disse e dá esse grande elogio pro técnico Eduardo Cudê. Olha, o Cudê, ele trabalha as duas equipes nos treinos, o time titular e o time reserva. Ele não trabalha só um time e fica escala aquele time. Não, ele trabalha as duas equipes. E faz as duas equipes, tanto o time titular quanto o time reserva, criarem um modelo de jogo. E isso é muito importante para o jogador que vai vir a entrar, por exemplo, no tempo ou no jogo contra o Curitiba. Ele rasgou esse elogio ao Eduardo Cudê, dando até a entender que foi a primeira vez que ele viu na carreira até realmente esse tipo de situação de um treinador que trabalha tanto com o time titular, tanto com o time reserva. Além disso, mais alguns jogadores pararam para falar na zona mista, que foi o caso do Mercado, do Maurício e do René. O René também foi nessa mentalidade do Cudê, de dizer, olha, vamos jogo a jogo também, a gente não pode, por exemplo, deixar a gente ficar no salto alto, né, somos muito experientes, né, e não vamos deixar, por exemplo, daqui a pouco esse discurso de, Curitiba e América Mineiro é jogo jogado, já ganhamos 6 pontos, e o René realmente foi bem assim, pé no chão, assim, sobre esses próximos 2 jogos, diz que o Brasileirão não tem jogo fácil, dito que é muito bom ganhar, principalmente, né, conseguir manter essa sequência. O mercado já falou, olha, a gente fazia muito tempo que não vencia um jogo fora de casa. A última vitória do Inter fora de casa, por exemplo, foi contra o América Mineiro lá em Minas Gerais, há quase 4 meses. Ele disse que o Inter precisava voltar a vencer fora de casa e essa vitória contra o Vasco foi muito importante. E o mercado dá uma informação extremamente importante, que é sobre a renovação de contrato dele. Para quem não sabe, o mercado tem contratos terminando no fim da temporada e o Inter ainda não renovou o contrato dele, tá? E ele disse, olha, a minha renovação de contrato está sendo tratada juntamente com o meu empresário e a direção no Inter. Eu não fico me metendo nisso, meu foco é realmente jogar futebol, entregar tudo que eu posso para o Inter, mas ele disse, deu a opinião dele, olha, por mim e pela minha família, eu quero permanecer aqui no Internacional. Ele disse microfones, olha, se depender de mim e da minha família, eu ficarei no Internacional em 2024. E é sim uma renovação que está muito bem encaminhada, a permanência do mercado, foi um dos expoentes do Inter nessa temporada, o Eduardo Cudê melhorou ainda mais, e é um jogador muito importante, acredito que vai renovar o seu contrato, tá bom? E o último a falar foi o Maurício, né, que falou sobre a dupla com o Bustos, disse que ele tem essa dupla há quase 2 anos, ele já sabe meio as jogadas que o Bustos faz, disse que acha que realmente é uma dupla que dá muito certo, também falou sobre o caso do Gumalo e também falou sobre esse jogo a jogo que o Inter tem que fazer agora nas próximas rodadas. O Inter tem uma sequência um tanto quanto interessante, Curitiba no estádio Beira-Rio, América Mineiro no estádio Beira-Rio, Cruzeiro, que é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro dentro do estádio Mineirão. Depois o Inter volta ao estádio Beira-Rio, por exemplo, para enfrentar a equipe do Fluminense. E depois tem o jogo contra o Cuiabá, que é um jogo lá no Mato Grosso do Sul, tá? Então o Inter tem, teoricamente, na verdade não é o Cuiabá não, é o Palmeiras no Allianz Parque. Mas dessa sequência de 5 jogos que o Inter tem, onde dessa sequência de 5 jogos o Inter tem 3 jogos dentro do estádio Beira-Rio e 2 fora, que é contra Cruzeiro e Palmeiras no Allianz Parque, o Inter tem condições de a gente conseguir 12, 13 pontos e ficar na parte de cima da tabela, que é como disse o Eduardo Cudê, jogo a jogo, a gente vai tentando almejar coisas maiores no futuro, tá bom? Então esse foi o vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou, deixa o teu gostei, inscreve no canal e volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!